Olá, capricornianos, como é que vocês estão? Eu sou a Mari. Vamos para uma leitura mensal aqui, mês de maio, para vocês. Se você é novo no canal, eu peço para você que se inscreva para ficar por dentro sempre que tivermos novas leituras. Por favor, Carol, como é que Capricórnio começa esse mês, já está esse mês? Vamos ver aqui, tirar a energia para Capricórnio, mês de maio. Na energia de vocês, como vocês começam esse mês aí, ou já estão esse mês, né? A gente tem aqui o 7 de ouros e o 9 de espadas. Então, eu provavelmente estou aqui me conectando com alguns capricornianos que, se a gente estiver falando ali de trabalho, vocês, de certa forma, estão ali se esperando os frutos, né, do esforço de vocês aqui em algum trabalho, e isso, de certa forma, tem tirado ali o sossego de vocês. Se a gente estiver também falando de relacionamento, é justamente essa energia de vocês olharem para aquilo tudo que vocês construíram junto com alguém, alguma parceria, algum relacionamento, e vocês ou estão ainda esperando esse retorno, e isso tem tirado ali o sono de vocês, a paz de vocês, ou vocês estão vendo ali uma demora, né, nisso daí, olhando para todo o trabalho e aguardando o resultado de algo. Aqui como obstáculo para o mês de maio, para vocês, a gente tem aqui o julgamento e o cavaleiro de pentáculos. Então aqui como obstáculo, a gente pode estar falando justamente dessa questão da entrega, né, do retorno, do que é justo para vocês, vocês esperando ali o recebimento de algo, e isso vem vindo para a mão de vocês, para as mãos de vocês com uma certa lentidão. Então, é justamente por isso que a gente já reconheceu ali na energia de vocês inicial, esse estresse, né, não conseguir dormir, não conseguir pensar direito, só fica pensando nisso daí. Porque agora eu quero ver aqui por que os capricornianos eles vêm com essa energia que a gente vê no passado de vocês recente, o 2 de paus e o 8 de paus. Então aqui a gente no passado de vocês, a gente vê vocês com bastante movimento, sabe, se esforçando bastante, tentando ali fazer as coisas e olhando para o futuro, para novas perspectivas de vida. E talvez justamente por vocês terem feito tanto ali durante o começo desse ano para cá, né? Vocês terem se movimentado tanto. Aqui eu vejo muita comunicação, sabe? Muito movimento mesmo. Pode ser referente a trabalho, relacionamento. E vocês fizeram muito, já olhando para o futuro, e ainda estão esperando justamente esse retorno vindo aí de vocês, né? Do outro, né? Da vida, para vocês. E o que é importante para o capricorniano observar ali durante esse mês? Aqui a gente tem o As de Espadas e a Sacerdotisa. Então aqui é um momento que é importante vocês analisarem as decisões e o mental de vocês de uma forma assim mais, sabe, ficar mais recatado, sabe? Guardar mais para vocês os seus pensamentos, talvez, não ficar expondo muitos planos de vocês. Talvez isso possa auxiliar vocês no sentido de proteger vocês, os planos de vocês, mas também proteger vocês no sentido de não ficar falando tanto para não ficar pensando mais ainda. E aqui a gente vê também, com a sacerdotisa, eu vejo muito a espiritualidade ali orientando vocês nos seus pensamentos, sabe? Essa questão talvez de vocês se conectarem ali e pedirem um auxílio para a espiritualidade aqui com a sacerdotisa, para que vocês possam tomar as melhores decisões na vida de vocês durante esse mês. Isso pode auxiliar muito a dar mais tranquilidade para vocês. Aqui, como justamente o conselho da espiritualidade, a gente tem os enamorados, eu vou mostrar essa carta assim. A gente tem aqui os enamorados e a gente tem
o 3 de ouros. Então, o que eu vejo aqui como conselho da espiritualidade? Entre realmente numa conexão muito íntima com aquilo que, com seus mentores, com seus guias, para que você consiga fazer, como é que eu vou dizer assim, bons acordos com eles, sabe? Eu não sei como é que você lida com a sua espiritualidade, cada um lida de um jeito, mas aqui a sua espiritualidade está pedindo assim, chega perto de mim, se aproxima de mim e peça, me peça aquilo que é o seu desejo íntimo. Eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, mas eu preciso ouvir da sua boca o que você quer, sabe? É como se fosse justamente isso. Aquilo que pode ser o mais íntimo do seu coração. Venha para a espiritualidade e explane, sabe? E coloque ali, eu quero desse jeito, eu quero um relacionamento, por exemplo, mas eu quero desse jeito, eu quero um trabalho novo, desse jeito. É mais ou menos nesse sentido, sabe? É como se os seus guias, seus mentores estivessem dizendo assim, vamos nos unir. Agora eu preciso que você confie em mim e me diga o que você quer. Porque aqui parece que foi um trabalho que você fez no passado muito pesado, né? Muito esforço, mas talvez tenha sido sozinho. E nesse momento eu sinto bastante a espiritualidade te pedindo: venha para mim, vamos trabalhar juntos, sabe? E aqui no decorrer do mês, o que a gente tem aqui para vocês, a gente tem o 4 de espadas e a gente tem o 4 de copas. O 6 de copas, desculpa. Então aqui a gente pode estar falando de uma situação, de um momento em que o capricorniano, você vai precisar ali relaxar, tentar descansar um pouco mais e aguardar. Você já fez bastante, não é que você não vai fazer mais nada, mas assim, tenta relaxar um pouco e isso vai te ajudar ali a se recuperar a sua energia, sabe? E até ter uma troca mais significativa, onde você não tá dando mais tanto. Não é que você, porque não tá dando tanto, o outro vai te dar menos e aí vai ser igual. Não, mas é para você conseguir aos poucos ir sentindo o recebimento, porque às vezes se você continua ali nessa entrega absurda, louca, você não consegue nem sentir algum retorno, porque você fica exausto, sabe? E aqui, se a gente estiver falando de relacionamento também, a gente pode estar falando de pessoas assim, mais do passado de vocês ali, não é que entrando em contato com vocês, mas de alguma forma refletindo sobre vocês, ou você refletindo sobre pessoas do passado. A gente tem também essa energia aqui. No emocional de vocês, nós temos o Rei de Copas e a Rainha de Espadas. Então, aqui no emocional, a gente tem justamente essa guerra, né, entre coração e a mente. Aí, nesse mês, a gente tem você ali, talvez, recolhendo bastante suas emoções, deixando a razão falar mais alto, não é? Então, aqui, durante esse mês, a gente tem isso. Como as pessoas estão vendo vocês durante esse mês? A gente tem o 7 de copas e o 3 de espadas. Então, aqui a gente tem as pessoas olhando para vocês ali, talvez se a gente estiver falando de um relacionamento, por exemplo, talvez aí eu vou falar, né? Talvez eu possa estar falando de você ou do seu parceiro, da sua parceira. Talvez essa pessoa ali, a gente esteja olhando para você ali como se fosse uma pessoa que, diante de um coração que foi machucado, esteja meio que em dúvida do que fazer, de que atitude tomar e mantenha ali, não é várias opções, mas que você talvez esteja achando que tudo é ilusão, sabe? Se a gente estiver falando de amor, a gente pode estar falando isso, ou você se conectando a uma pessoa que está mais ou menos nessa energia de, por causa de um coração machucado, não consegue ver clareza nas coisas e fica achando que tudo é ilusão, ou não consegue se firmar em nada, sempre mantendo ali várias outras possibilidades. Se a gente estiver falando de você no trabalho, pode ser as pessoas ali olhando para você, ou também amizades, vendo você diante de situações que você passou ali, você procurando
novas chances, sabe? De encontrar felicidade na sua vida. Você buscando novas formas ali de se conectar com outras situações, novos hobbies, novos cursos, novos projetos, novas coisas para você e até outras pessoas também. Aqui quando a gente vai falar sobre a sua esperança, os seus medos para esse mês, a gente tem o 5 de copas e a roda da fortuna. Então aqui quando a gente está olhando para essas duas cartas e olhando para elas como medo de vocês, a gente pode sentir aqui como vocês talvez ainda com um certo apego ao passado e com justamente esse medo do que pode vir, se as coisas vão ser melhores, quando elas serão melhores. Então assim, como esperança, o que eu posso ver aqui nessas cartas é justamente isso. A necessidade de se desapegar de algumas situações do passado que, ainda que elas voltem, porque aqui a gente tem essa situação de pensamento em pessoas do passado, né? Ou pessoas do passado ainda pensando em você. A gente tem que, aqui o que eu vejo é justamente essa interpretação de que, ainda que o que era do passado volte, não vai ser mais o mesmo, não vai ser igual. Então, independente se voltar ou não, a gente tem que se desapegar, a gente tem que transformar. E aqui que eu vejo justamente isso como a esperança. É vocês conseguindo transformar o sentimento que vocês têm aí, que seja triste, que não seja muito bom, em algo bom, para que vocês consigam passar por cima, sabe, de algumas situações ali que foram doloridas para você. Então é justamente isso, é deixar a vida ali seguir o fluxo. Que no final do mês o que a gente tem para vocês, o Rei de Espadas e o 10 de Espadas. Então aqui é justamente você cortando da sua energia tudo aquilo que te traz desapontamento, frustração, decepção, cortando, sendo realmente extremamente racional. Aí a gente tem aqui, né, o Rei de Espadas e com a Rainha de Espadas. Então aqui é você realmente sendo extremamente racional e pensando no seu futuro, que você não pode carregar mais todas essas espadas, porque cada vez que você carrega elas, você vai ficando mais pesado, mais dolorido. Então a gente vê que durante esse mês existe essa transformação dentro de você, você ressignificando vários sentimentos, várias situações, para realmente fazer essa roda aí girar e você conseguir essas novas oportunidades que você está buscando aqui, para que elas venham realmente para o seu caminho e te encontrem de uma forma em que você esteja preparado para essas oportunidades, novas possibilidades aqui que que as pessoas já veem você buscando na sua vida. Eu quero só dar uma olhadinha aqui no que a gente tem no fundo do deck, que está em oculto. Em oculto aqui a gente tem o Rei de Ouros, 2 de Copas, Pagem de Copas. Então aqui a gente pode estar muito bem falando de parcerias, pode ser relacionamento e tudo. E com 2 de Copas e o Pagem de Copas. Então aqui a gente pode estar falando de você ou uma pessoa na sua energia chegando ainda nesse mês. É uma pessoa aqui que pode ser com mais idade, vocês podem ter uma diferença de idade, então eu vou falar assim, né? Porque a gente tem o Rei de Ouros e o Pajem de Copas. Então aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que tem uma diferença de idade entre vocês, e é uma pessoa que se mostra estável ali, segura, que se reconhece o valor dela, sabe? Ela sabe o que ela quer. E aqui eu vejo uma possibilidade de uma pessoa vindo na sua energia ali, já começando algum contato, alguma oferta, sabe? Mas aqui, como ele vem com Pajem de Copas, eu acredito que não seja algo muito assim. É algo inicial, né? Algo que vai ali iniciar e tal. E aí você avalia como é que vai ser essa situação para você, porque aqui depois a gente vem a torre. E a torre não é, aqui eu não vejo como essa tragédia não. Aqui eu vejo a torre como sendo assim um evento
dessa parceria chegando para você aí, se apresentando para você nesse mês, e inesperado, e que pode ser que realmente mexa ali com as suas emoções, que aqui a gente vem com a rainha de copas. Então é isso, talvez você queira se jogar aí, que já veja que, ai meu Deus do céu, eu vou casar, já tô imaginando a casa, nossos filhos juntos. Então, assim, é uma leitura coletiva, gente, por favor. Você vai saber o que fazer, mas é isso, eu gosto dessa energia. Bem, bem louca. Mas é isso, Capricornianos, eu desejo para vocês uma boa sorte aqui para o mês de maio. Se você gostou dessa leitura, deixa aí um coraçãozinho nos comentários para eu saber que você gostou, deixa um like, segue o canal para sempre que tivermos mais leituras você ficar por dentro. E é isso, até a próxima!